Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Chegamos aí para mais uma live no nosso canal, trazendo aí as últimas notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E tem notícias boas sobre o mercado da bola. A lista do São Paulo já vai funcionando, o São Paulo vai colocando alguns nomes na mesa e o Flamengo já vai se manifestando e ao mesmo tempo agilizando o processo para não deixar tudo para o dia 3 de julho, que é quando realmente abre a nova janela de transferências aí nesse segundo semestre. Tem notícia também atualizada sobre a preparação do Flamengo. Hoje, mais um dia que retorna aí de treinos focado no confronto contra o Corinthians. Tem o Sampaoli com os novos objetivos em mente para essa semana e para o final de semana. Eu vou passar essa informação aqui para vocês também. E além disso, obviamente, tem uma notícia atualizada aí sobre o Bruno Spindel. É isso mesmo, o Bruno Spindel resolveu falar. Ele não falou fácil das minhas palavras a do Marcos Braz, ele, na verdade, pontuou, muito bem pontuado, a respeito da pressão que a arbitragem vai ter por conta de algumas declarações de dirigentes, de jogadores e também do técnico Diniz a respeito aí para esse jogo de volta da Copa do Brasil daqui 15 dias, no dia 1º de junho. Mais informações a gente vai estar passando aqui no decorrer dessa live informativa, então seja muito bem-vindo, deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, ativa o sininho para você se manter notificado, ou o YouTube, pelo menos, tentar notificá-lo de todas as últimas notícias. E hoje à noite, já falo para vocês, 8h30 da noite, a gente tem uma live aí, trazendo aí essas últimas informações de debate sobre o nosso clube e, obviamente, focado 100% agora no Brasileirão. Então, vem participar com a gente, já se programe para 8h30 estar aqui conosco. Vamos lá para as informações. Primeiramente, o Flamengo hoje volta aos treinos, né? Voltou, na verdade, hoje pela manhã aos treinos. E ontem o Sampaoli completou um mês à frente do Flamengo. O novo desafio agora é pelo Brasileiro contra o Corinthians, que também vem novamente, na verdade, de mais uma derrota. A fase do Corinthians é muito ruim, a gente reclama da fase do Flamengo, mas a do Corinthians está tenebrosa. E ontem o Corinthians perdeu mais uma vez pelo confronto de ida da Copa do Brasil, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, 2-0, e vai precisar reverter também essa vantagem no final do mês aí de maio na Arena do Corinthians. Mas mesmo assim, mesmo o elenco tendo folga ontem, 3 jogadores foram ao CT. Foram eles: Pedro, Bruno Henrique e Davi Luiz. Davi Luiz e Pedro, inclusive, estão se recuperando aí das lesões musculares. E ontem foram mais um dia ao CT para intensificar essa recuperação. A tendência, inclusive, até positiva para a nação rubro-negra, é que Bruno Henrique, que também foi ao CT ontem por questão do retorno gradual, de todo o processo que ele está fazendo ali com o doutor Tanuri, não só Bruno Henrique, mas que o Pedro estejam à disposição para o confronto contra o Corinthians e estejam à disposição aí para listas relacionados do técnico argentino Sampaoli. Então pode ser sim que tanto o Pedro quanto o Bruno Henrique retornem nesse final de semana. Falo isso porque o torcedor do Flamengo me pergunta com muita frequência: Letícia, quando o Pedro volta? A recuperação dele, até segundo o GE, tem sido muito positiva. Ele tem se recuperado muito bem. Mais um dia ontem, hoje novamente vai ser mais um dia de preparação. E a tendência é que ele já esteja voltando aí para esse confronto agora, final de semana. E o Sampaoli já tem novos objetivos definidos. O objetivo principal agora do técnico argentino é conquistar a sua 5ª vitória pelo Flamengo. Isso porque, no confronto, inclusive, que o Flamengo tem contra o Corinthians, vai ser o 10º jogo que o Sampaoli está no nosso clube. E se ele vencer, ele chega a 5 vitórias. Até o momento, ele tem 3 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. Ele pode chegar à sua 5ª. E o aproveitamento até aqui, no conjunto aí de 9 jogos, ainda falta o 10º final de semana, é de 51,8% desde que ele assumiu. Um aproveitamento na média, né? Nem abaixo de 50, nem acima de 50, mas a gente sabe que o Flamengo pode muito mais e fica na expectativa de que haja essa evolução. Antes de falar sobre o que Bruno Spindel tratou, antes de falar sobre algumas reclamações que os nossos dirigentes vêm pontuando, e pontuando de uma forma muito assertiva, eu quero destacar aqui mais uma notícia importante, que a Pache, né, aquelas Pache da Libertadores, que é vendida, fica aqui no meio do manto, ela aumentou quase 100% de venda, depois de mais uma provocação do Gabigol em cima do Marcelo. Como o Gabigol sempre faz essa brincadeira e essa zoação com os adversários de maneira geral, é uma zoação mesmo para tirar o adversário do sério. Contra o Marcelo foi uma brincadeira, ele deixou muito claro isso, eles também têm uma amizade, então foi uma zoação tanto do lado do Flamengo quanto do lado também
do jogador Marcelo do Fluminense. E como o Gabigol está sempre com frequência apontando para a parte da Libertadores, para mostrar, né? Tem 2 Libertadores, o Flamengo é 3 vezes campeão, é o atual campeão, enfim. Isso demandou um aumento aí extraordinário nas vendas dos mantos rubro-negros. Eu não sei se isso é uma estratégia, eu não sei se ele faz mesmo de zoeira, porque ele é muito marrento, mas não deixa de ser aí, obviamente, um dos motivos que o Flamengo aumenta as suas vendas. Tanto que as roupas que o São Paulo utiliza, camisa, calça, moletom, também aumentaram as vendas por conta do treinador ter utilizado. A nação rubro-negra gostou, viu que está em evidência e também começou a fazer as aquisições. Para você ver, né, como o marketing do Flamengo não precisa nem de muita coisa. O tamanho do clube, a tradição do clube já fala por si só, e a nação rubro-negra sempre faz o engajamento que precisa. Teve uma informação também aqui do Fabrício Lopes, ainda falando sobre o Gabigol, de que ele tem um risco muito grande de pegar de 4 a 12 jogos de fora. Eu fui verificar um pouco essa informação e a informação precisa, na verdade, diz o seguinte: o STJD, segundo o artigo 254, se não me falha a memória, -1, está analisando aquele pisão do Gabigol em cima do Ganso. Eu deixei muito claro na live de ontem que, para mim, aquele pisão não foi proposital e que ele abre as pernas ali quando vai tentar se apoiar justamente para tirar a possibilidade de pisar no Ganso. Só que o Ganso carrega a perna, parece que carrega a perna de propósito até onde o Gabigol iria pisar. Só que o STJD, mesmo a arbitragem, o VAR não tendo chamado, mesmo não tendo sido punido dentro de campo, o STJD parece que vai chamar, sim, o Gabigol aí para uma avaliação. Né? E se eles entenderem que foram intencional, que foi maldoso e tudo mais, o jogador pode ficar afastado de 4 a 12 jogos. Eu confesso para vocês que eu não acredito que isso vá acontecer, tá? Sendo bem sincero, eu não acredito. E o Flamengo tem um advogado muito competente que possivelmente vai tentar reverter se isso acontecer, até porque ele não foi punido em campo, o VAR também não chamou. E aí achar que aquela entrada foi maldosa é demais, né? É tudo porque é contra o Gabigol. É incrível como nesse quesito de arbitragem o Gabigol ele é sempre procurado. Sobre Luiz Araújo, saiu informação hoje pela manhã, muito boa, inclusive, de informação do GE, de que o Flamengo já está avançando na contratação do ponta-direita Luiz Araújo, de 26 anos, que atualmente está no Atlanta United e que foi revelado pelo São Paulo. Ontem, inclusive, nessa quarta-feira, ele atuou uma vitória de 3 a 0 da sua equipe e nessa vitória de 3 a 0 o Luiz Araújo fez um golaço, né? Fez um grande gol. Ele realmente está muito bem, mas o Flamengo tem muito interesse, principalmente nessa posição, que o Sampaoli já deixou muito claro que é uma posição prioridade na concepção e análise dele, que é um ponta-direita. Isso pode até deixar aí, entre linhas, que ele também não tem contado tanto com o Marinho. Ele tem utilizado o Marinho em alguns momentos porque é o que ele tem à disposição, mas parece que ele realmente não conta tanto com esse jogador e que ele quer um cara mais preparado, um cara mais experiente para o esquema tático do Sampaoli realmente funcionar como deveria. E o GE complementa essa informação do Luiz Araújo, que o contrato dele provavelmente vai ser um contrato longo, eu acredito que deve ser de 3 a 4 anos, e os valores que ainda não estão acertados estão sendo alinhados com o jogador e com seu staff. A expectativa, inclusive, é que as negociações se concretizem nesses próximos dias e que o jogador já chegue no Flamengo na abertura da janela. Por isso que o Flamengo já está se antecipando para no início de julho o Flamengo já ter o Luiz Araújo à disposição para o técnico Sampaoli já utilizar ele nessa mini pré-temporada, para utilizar ele com frequência nesse segundo semestre. A gente vai falar ainda muito sobre essa contratação quase finalizada, apesar que o futebol acontece de tudo, na live 8h30, tá? A gente vai trazer vídeos, vai trazer imagens, vai trazer tudo sobre o Luiz Araújo. Então já convido vocês para uma análise completa dessa contratação aí muito próxima que o Flamengo faz para esse meio da temporada. Sobre a questão da pressão da arbitragem, o Bruno Spindel também falou ao GE, respondendo a algumas críticas, né, que o Diniz tem feito sobre as 21 faltas que o Flamengo fez ali no Fla-Flu. E aí o Bruno Spindel deixou muito claro que essa reclamação incisiva do Fluminense é uma tentativa óbvia de colocar uma pressão para o jogo de volta. E eu concordo com ele. Finalmente, Bruno Spindel abriu a boca para falar alguma coisa. E ele disse o seguinte, abre aspas aí para o nosso diretor. Acho que é uma estratégia causar pressão. A gente acha muito ruim esse tipo de postura de pressionar a arbitragem para ter um critério melhor para a equipe dele. A gente confia muito no presidente da comissão da arbitragem. O Wilson Luiz Seneme não vai se deixar levar por esse tipo de pressão. Me parece que é isso que o Diniz está buscando. O Diniz quer
que tem um critério de falta para o time dele em qualquer contato, mas que o time dele possa fazer todas as faltas duras sem serem marcadas. Cara, finalmente Bruno Espina falando, hein? Continuando, o Flamengo quer uma arbitragem justa, isenta e com os mesmos critérios para os dois lados. Então, assim, é isso, cara. Assim, o Flamengo não fica falando de arbitragem, você não vê dirigente falando de arbitragem, mesmo que a gente reclame aqui que o Flamengo deveria ter uma postura mais incisiva, com os erros frequentes que o Flamengo sofre, o Flamengo, mesmo assim, adota uma postura mais cautelosa nos bastidores. Você não vê os nossos treinadores citando a arbitragem. Vitor Pereira não foi assim, o Sampaoli da mesma forma. Mas o porquê? Porque o Flamengo quer jogar futebol. O Flamengo está concentrado em ter uma arbitragem isenta que não interfira no espetáculo dentro de campo. Ao contrário do adversário, que me parece bem preocupado com o que vai acontecer no jogo de volta e vai tentando, sim, fazer uma pressão. Então, o Cacau Cota já se manifestou nas redes sociais e o Bruno Spindel também. O Flamengo tem que ficar atento a isso para que não haja nenhuma injustiça no dia 1º de junho, tá? Galera, hoje, 8h30 da noite, tem live. A gente vai destrinchar sobre o mercado da bola e essas últimas informações do Flamengo. Já convido vocês a estar conosco. Deixa o like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e nos ajude compartilhando essa live informativa. Saudações do Brunegro. Isso aqui é Flamengo e até mais.